Zanoni, querida Carol, turma 1 de Brasília, fofa, colega, irmã, também professora de constelações, e, não menos querido, o Christian Curione, um velho amigo que o ano que vem vamos fazer 10 anos de caminhada juntos, e tão querido e sempre vivo, lembrando sempre dos grandes momentos que nós passamos juntos, juntos com o Val, juntos com essa turma que está aqui presente. E hoje à noite eu estou com um sinal fraco, eu escolhi colocar só essa logo especial do Imensa Vida, que tem um segredinho que só a gente sabe, né, Cris? Então, vamos para o assunto de hoje. Alexia, qual vai ser o assunto de hoje? Essas queridas... Peraí, cadê minha cara? Aí. Deve estar em cima do pescoço. Essas duas queridas e o Cris hoje vão falar de trauma. A palavra é sua. Ótimo que você sabe quando eu pego a palavra, não cala a boca. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Me sinto muito honrada a voltar à minha casa, né? Imensa Vida é uma grande casa onde eu aprendi muito e me desenvolvi como ser humano e como pessoa. E aonde eu curei vários traumas, né? A história aqui hoje vai ser muito mais um bate-papo do que uma aula em si. A gente tem uma ideia. A ideia é que a gente converse, vocês podem perguntar, interromper. Bem-vinda, Paula, que bom. Podem abrir a câmera, podem entrar na história, porque a ideia é exatamente essa, a gente poder conversar um pouquinho e crescer juntos, né? Cadê o Cris? Cris, o que é trauma, Cris? Acho que o Cris vai rasgar a seda mesmo. Liga seu microfone, Cris. Dá para o microfone. Aí. Ó, ligou, eu não sabia que estava desligado. Eu já rasguei a seda aqui para você, falando que você é lindo, maravilhoso, que eu estou falando com os meus irmãos e na minha casa. Eu te perguntei o que é trauma para você. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eis-me aqui sempre, nunca deixei de estar. É minha família, são os meus queridos, pessoas que eu aprendi a amar e continuamos essa caminhada, né? E ainda com a oportunidade de estar com Carol e Amélia aqui juntinho, que é uma suruba boa. Delícia. Vamos começar a falar de trauma e, digamos a princípio, Amélia, Carol, turma, que trauma é algo que o meu organismo não consegue atualizar, não consegue lidar. Regular. A palavra regular é importante, tá? Aí, a princípio, a gente contorna de uma maneira geral, filosoficamente, e a gente precisa discutir regulação, o que é organismo, né? Pá. Por isso que a Carol está aqui para pôr a gente na terra e falar de trauma. Isso. Uma ferida psicoemocional, né? E o que é importante disso que você falou? Nosso organismo não consegue se autorregular. O trauma acontece quando há uma falha no sistema. Posso falar isso, Cris? Que é uma falha no sistema de autorregulação? Eu parto do princípio que o sistema está falho desde o início. Ótimo. Um paradigma filosófico, tá? O sistema não tem como não estar falho, nós estamos atualizando o sistema, tá? De forma mística, pessoal, orgânica, biológica, todos os níveis, tá bom? Isso é uma narrativa minha, cada um tem a sua. Sim. Na minha narrativa, o trauma é quando uma memória fica gravada sem ser organizada e expelida no sistema. A gente fica com o sistema nervoso altamente ativado e essa ativação acontece sem o menor controle. O corpo fica em alerta, em defesa, mesmo quando aquela situação já acabou. A gente fica num looping emocional.
É né? como se a alma ficasse presa no fragmento do tempo, é isso, Amélia? Exatamente, né? Dando um exemplo prático, né? Hum. Uma vez eu estava entrando numa reunião numa corporação, simplesmente eu entrei e falei, tenho que sair, eu não consigo ficar aqui sem chorar. Por quê? Porque lá tinha flores. E as flores eram exatamente as mesmas de uma dor profunda, que era o enterro do meu pai. Né? É Então, importante aí isso porque ativou... você está falando do gatilho, isso é muito importante. Exatamente. Um gatilho, muitas vezes até inconsciente, ou seja, eu não tive consciência desse gatilho, uma mosca passando, ativa todas as memórias dos 5, 6 sentidos que nós temos. Exatamente. E às vezes a memória não é uma imagem. E aí, às vezes, a gente começa a brigar com alguém ou a chorar sem motivo e buscar um motivo para esse choro. Com as desculpas. Agora, Né? A é mente interessante. quer... Pode falar, amor. Não, Pode não, falar. te cortei. Não, pode falar. Não, Desculpa, a gente se corta mesmo, é um bate-papo. Não há bate-papo sem corte. É interessante dizer que a Amélia falou a respeito. Primeiro, boa noite a todos. Me chamo Carolina Zanoni, é um prazer imenso estar aqui. Fiz parte durante os 3 primeiras formações do Imensa Vida aqui em Brasília. Me formei um pouquinho antes, lá em BH, com o Regis. Uma honra para mim ser aluna do Regis também e fazer parte dessa grande família aqui que é a Imensa Vida também. Mas quando a Amélia falou a respeito das flores, eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu trabalhei durante alguns anos com alguns eventos e num reconhecimento nós fomos receber um buquê de flores. E eu estava super feliz que eu recebi um buquê de flores, que delícia, que coisa linda, que coisa gostosa, tal. E uma amiga minha, ela ficou verde na hora que recebeu as flores. Ela mudou completamente a expressão. E eu não entendi o que era aquilo, né? Ela falou assim, olha, eu vou precisar me acostumar a receber flores de uma outra maneira. Eu falei, ué, como assim? E ela me contou naquele momento que ela estava acostumada até então a receber flores somente depois de sofrer a agressão do marido. Então, toda vez que o marido batia nela, toda vez que o marido espancava ela, ele vinha e entregava flores num pedido de desculpas. Então, ela sempre associou receber flores à dor, à agressão. Ela não estava mais associando a receber flores a um aniversário, um reconhecimento. Né? Eu acho que você pega um aspecto muito importante do trauma, que é a percepção, né? Você percebe que, a princípio, tem uma associação, tem um treinamento. O trauma é na hora que ela recebe flor de um outro momento, de um outro lugar, e ela só consegue lidar com esse momento, digamos que atual, com uma memória. Mas aí a gente está falando de traumas conscientes e escancarados. Conscientes e escancarados. A coisa não é tão simples assim, porque, inclusive, eu posso ter trauma de uma memória de uma coisa que ainda vai acontecer. E também traumas coisas transgeracionais. E dentro do raciocínio traumas da minha mãe, da minha avó, por isso as grandes questões são traumáticas, são ligadas a trauma. Eu não sei se os colegas concordam, mas do ponto de vista sistêmico, a gente vê um processo de atualização logo de um trauma sistêmico, que é funcional a uma evolução e também à sobrevivência, né? E que você repete padrões traumáticos. E isso fica muito interessante. Quando o trauma é escancarado, eu sei que ali é o cheiro da morte do meu pai, que é uma dor, né? E acesso a essa dor, e que eu vivo essa dor de uma maneira traumática ou não, há várias possibilidades. É mais fácil de você encarar o processo terapêutico desse trauma. Agora, os traumas que nós não temos consciência da onde vem, que há uma abreação, uma reação corporal, fisiológica, orgânica, como o Cris falou, né? Esses são os que mais aparecem nas constelações, vocês concordam? Sim, existem interações variadas de vários níveis de consciência. Nas constelações a gente fala de individual, coletivo e espiritual. Tem outras interações que participam disso, né? Tem interações com a ecologia, com metais. O Tarso traz a interação com o número de filho que eu sou, uma série de desdobramentos. Existem várias interações, provavelmente a maior parte delas a gente não tem sentido para perceber,
né? E de forma hermética eu procuro trazer essa narrativa para tudo. Para mim, o universo começa já trazendo trauma de um outro universo. E assim a gente vai falando de um E o primeiro trauma nessa vida é o nascimento, né, Cris? O trauma do nascimento é sair de um ambiente e ir para outro. Na verdade, não deveria ser, porque, em tese, a natureza está preparada para isso. Mas quando a gente cria uma narrativa holográfica de ser, a gente começa a ter uma sensação estrutural de distância. E eu acho que sim, vai até coisas biológicas, tipo respirar, pode ser traumático. Pensando no biológico, né, o trauma dentro da psicologia, da neuropsicologia, é a falha na comunicação do hemisfério direito e esquerdo, né? O sistema reptiliano entra em ação. Oi? Resumidamente, uma questão de corpo caloso e elaboração cortical, né? Porque elabora a linguagem como humano. Por isso que as terapias corporais ajudam muito na retomada da autorregulagem, porque o cérebro ele é plástico, ele veio naturalmente para receber estresse, né? O trauma é um estresse congelado. Então é um estresse em sobrecarga. É a sobrecarga. A carga porque se eu tenho um estresse muito grande, mas ele não está em sobrecarga, eu dou conta. O organismo... Tudo certo, não é traumático. É isso. E aí agora, não existem pequenos e grandes traumas. Essa é uma coisinha pequenininha que dá sobrecarga já desconfigura. Que você não consegue lidar com aquilo, né? E às vezes você nem sabe o que é exatamente aquilo. O que fez você reagir a um cheiro, ou a uma palavra, ou mesmo a um tom de voz daquela forma. Você vai fisicamente para aquele lugar de trauma. Fala, Carl. Quando fala a respeito dos traumas inconscientes, eu lembro de uma situação em que eu tive uma cachorrinha aqui, trazendo para o aspecto também cachorro, que não deixa de ser... somos animais também, né, vamos dizer assim. E eu lembro que ela tinha um medo, foi uma cachorra que a gente adotou, veio da rua, e ela tinha um medo gigantesco de pé. Muito medo de pé. Você batia o pé perto dela, ela, né... E então, combinado em casa, ela não bater o pé, respeitar o medo da cachorra. Mas o interessante é que ela deu uma fugida, voltou para casa prenhe, e os filhotes dela nasceram com o mesmo medo. Então, é muito interessante porque eles nunca tiveram contato com uma agressão. Eu acredito que provavelmente ela foi agredida na rua, chutada, alguma coisa assim, mas os filhotinhos dela que cresceram aqui em casa nunca tiveram uma situação de serem chutados naturalmente aqui em casa, né? E aí eu estava pesquisando e existe um estudo hoje que acredita-se que o medo ele venha, de fato, no DNA. E que acredita-se que o medo ele possa gerar impacto direto no cérebro, né? Eles estão separando... através de um sistema chamado metilação, a célula responsável pela herança emocional do mamífero, do ser humano. Então, a coisa está muito mais evoluída. Aquilo que a gente sabe em termos sistêmicos, energéticos, hoje está se consolidando. Porque o corpo é o trauma vivo, o trauma fica no corpo. E através do corpo, ou da manifestação, você poder... dar continuidade a um movimento, tem até a técnica da experiência somática, né? Você voltar a reagir, você poder reagir àquilo e liberar a energia sobrecarga que o Cris estava falando do sistema nervoso. Falando um pouco de trauma inconsciente, eu estou lembrando aqui nesse papo da gente, eu estou lembrando do Campbell, por exemplo, quando ele fala de mito, quando ele fala de um lugar que as histórias traumáticas já são faladas antes de serem encenadas. Então, já tem uma narrativa no universo que fala de coisas que, quando eu a vivo e acho que ela é nova, ela já está falada. Você está falando dos traumas coletivos, né? É isso. E aí começa a pegar num nível de consciência também, que nós, consteladores, temos que saber, pelo menos, lidar, né? Com uma técnica específica de postura, que a gente na Imensa Vida sempre ensina, que é muito próxima do que o Bert falou, e é próximo do que tradições antigas também falavam, como
curas, né? Como forma de lidar com essa atualização social e pessoal do organismo. Os mitos vêm como uma narrativa para curar os traumas, não só para... Isso. Inclusive, eles apontam para a direção. Você já se preparar para essas situações, mas como uma das estratégias terapêuticas é o contar as fábulas, as metáforas. As metáforas auxiliam o sistema nervoso e o sistema emocional, o psiquismo em si, a poder reagir de uma outra forma, né? Isso, a metáfora é forma de acessar esse lugar, e o único cuidado que eu, pessoalmente, pela minha formação, temo é a gente trabalhar a metáfora, transe, não por indução, mas por mobilização. Então, quando eu faço uma constelação, eu tendo a mobilizar algo. Porque por indução as pessoas vão, mas na verdade não tem uma elaboração, tem apenas uma indução, e a gente já viu que isso não funciona, e as terapias de indução fazem sucesso, né? Mas assim, é gostoso, é prazeroso, mas não tem um efeito palpável. De reação, de poder soltar a carga. Evidência, você não consegue olhar a evidência, aquilo, numa testagem, né? Tem um lugar que eu posso sim manipular a indução para um movimento criativo. Aí a gente está falando de solução, né? De atualização. Falando de estratégia, né? Estratégia, é. Eu sigo a sua estratégia, eu prefiro também a narrativa de mobilização. Isso, eu não gosto da ideia de induzir, olha que bonito, não existe, eu não acho que está nada existindo, a gente só está lidando com memórias, com ilusões, né? Nós somos um corpo narrado de uma memória, de uma consequência, então assim, tem um lugar onde isso não é assim. E facilitar o meu paciente a acessar esse lugar e, por ele, fazer um movimento. Isso é interessante, na minha opinião. Mas tem outros terapeutas com outras... De solução. Funções, né? A solução é centrada no cliente. Isso, senão você corre o risco de retraumatizar, que é algo que a Carol lembrou quando a gente estava conversando sobre o papo de hoje, né? Se você tem essa habilidade, essa delicadeza ao lidar com qualquer ferida, porque não existe ferida pequena, toda ferida dói, e toda ferida pode cicatrizar se a gente deixar cicatrizar. Deixa não tomar. Nem todas. Não. Existem algumas narrativas que é o trauma que nunca cura, que faz com que a cura aconteça no outro, que é o Kiron, que é o nosso mito, por exemplo. Ah, mas então, aí a gente está falando... Então, eu não sei, eu ainda tenho só 53 anos. Eu entendo que a ferida da minha alma, prestar atenção nessa ferida, nesse meu lado Kiron, que é o grande arquétipo do terapeuta. Dos terapeutas, né? A nossa missão vem de Kiron, não tem jeito. Se eu não sentir a dor, né? Se eu não for a mais neurótica de todas e encarar a neurose de frente para os olhos dela, eu não vou, de maneira alguma, conseguir entender e criar a empatia necessária para o trabalho humano, né? Mas eu acredito que lá, como o Freud falava, no final, na morte, eu consigo a satisfação plena. Né? O mito de Eros e Psique diz que quando vai ao inferno, retorna e toca Thanatos, ela consegue se encontrar com o sagrado. Né? Mas eu acho que a gente nasce no inferno, às vezes, né? E a empatia, eu acho que é uma palavra terapêutica. E ali você vai conseguir, com essa empatia, por essa empatia, entender qual é a ferramenta mais adequada para lidar com aquela dor. Concorda? Sim. E essas ferramentas dependem de condições ambientais, culturais, espirituais, sistêmicas. Percebe? Eu respeito por essa cultura e por esse sistema. Aquilo que o Val falava, aquilo que você carrega e que o outro carrega. Aquilo que cada um carrega. O que eu carrego? Não sei por que esta alma decide sustentar coisas. Então, assim, cada organismo sustenta algo. Cada elemento do sistema tem uma função, né? A gente, às vezes, desvirtua isso, mas essa sustentação cria um pano de fundo, né? Que é o que sustenta o objeto que está na tua frente como paciente, né? Tentando achar uma solução que eu não posso dar, mas eu preciso estar nessa relação
profundamente interessado, né? Sem julgar, sem dar aula, sem me aliar a E sem ele. jogar o meu trauma. Isso. Você falou uma frase muito importante. Através do meu trauma, da minha dor que não cura, né? Eu posso auxiliar o outro a curar a sua, desde que eu não jogue a minha dor nele. Então é muito sutil a natureza do curador. A natureza do curador é muito sutil. A diferença também para a natureza do narcisista, que tenta curar o próprio trauma no outro. Tem um nível de curar o meu trauma no outro que é empatia, numa outra oitava, né? E tem um nível que é narcisismo, que seria a mesma coisa numa oitava mais de sofrimento de dor, né? É entender a linguagem, a sabedoria do trauma. O trauma está aqui para nos ensinar, como qualquer sintoma. Tem o para quê, não só o porquê. Se a gente ficar só procurando o porquê do trauma, há uma solução nisso? Há. Mas eu acho que há muito mais riqueza quando você busca o para quê. O que eu preciso aprender com esse sintoma? Agora, o que eu estou tendo que atualizar e sustentar pode servir para a função que eu estabeleça como propósito, né? Pode servir para o meu vizinho, desenvolvimento, a ecologia minha e de tudo, né? A Carol ia falar. Eu ia perguntar para vocês assim, então, por exemplo, se nós estamos numa situação onde eu estou fazendo um tratamento, uma terapia e tal, eu estou me curando do meu trauma, olhando para ele, tentando, trabalhando ele, mas eu estou num ambiente que me adoece. O ambiente, independentemente do ambiente que eu estou, eu posso me curar, ou aquele ambiente ele pode continuar abrindo aquele trauma? Ele interage. Você sai, você cria forças para se afastar daquilo. Se você precisar sair do ambiente, ok, mas o ambiente interage. E às vezes o ambiente não te quer. O ambiente te expulsa, tá? O ambiente é uma consciência. É uma alma. Então, por exemplo, isso daí a gente poderia olhar também para a boa e a má consciência. Se eu não faço mais parte daquele trauma, ou se eu já não quero mais viver naquele mesmo movimento ali, traumático talvez, existe um movimento natural de expulsão, por exemplo? Ou a necessidade de me distanciar? Uma distância saudável. É assim que eu encaro. A gente pode até discutir isso. Você sempre vai pertencer. Não dá para você sair de um sistema, mas você pode, né? Há até uma passagem, eu não sei se é do Bert, que chega um momento que alguém do sistema levanta a mão e diz basta. Então, assim, a gente pode até discutir isso, mas eu não acredito na atualização de um elemento sistêmico ou espiritual. Sem atualizar todos. Sem você perder o direito de pertencer num nível. Você tem que aceitar perder aquele direito de inocência de pertencer para que você possa aceitar... Você acha possível você não vai deixar de pertencer? Um nível Um nível desse de pertencer. Eu escolho não estar ali mais fazendo aquilo, mas eu não deixo de pertencer. Eu pertenço. Eu aceito a impossibilidade de conviver. Ok. Tem outro tema que tinham sugerido ontem, que eu falei que eu não era capaz de falar, que é o livre-arbítrio. Né? Eu escolho fazer a minha história mais para cá. Uhum. Eu aceito as impossibilidades do ser. Tem coisas se eu sou filho de uma família ortodoxa, pentecostal, e eu caso com uma mulher que é bruxa, e isso me impede de estar comungando naquela, sei lá como é que funciona, eu perco o direito de pertencer num nível, mas eu continuo pertencendo num outro. Em algum nível eu tenho acho que seria mais claro para mim perder o direito de conviver, não de pertencer. É um nível de pertencimento, porque para o mamífero qualquer negócio é pertencimento. Imitar o outro, tirar meleca é pertencimento. O mamífero sente o impulso de pertencer ao grupo, né? Sim. Por várias razões aí. Ao bando, né? A gente precisa de um bando. E aí, um grande amigo meu, que eu amo muito, que se chama Cris, que me ensinou que numa determinada idade eu posso escolher a minha família, né? Na verdade, eu acho que ser adulto, e aí, ó, gente,
Sou eu, tá? Mas ser adulto é, inclusive, romper de forma irreconciliável com o pai e mãe e escolher pai e mãe. Sim. E o pai e mãe biológicos serão irmãos nossos na natureza. Irmãos especiais, né? Mas E aí muito doido, Carol. Curar também, né? Muito doido. Alguém está perguntando alguma coisa, não? Sim. A Aisha colocou aqui. Stephen Hausner diz que o trauma é uma fixação que se dá a partir da repetição daquela memória de dor. Tem uma narrativa bem psicanalista e né? É uma forma de falar, né? É uma tentativa. Eu estou fixado naquela memória, naquele tempo e espaço, né? Mas às vezes eu nem tenho memória. É uma fixação, congelamento de energia. Isso. Psíquica e neural. Se não for econômico, não é trauma. Isso é importante. Tem que ser econômico. Se não tiver economia, não dá para considerar trauma. Sim. Ok? Então tem que ter o elemento econômico. Porque E na o congelamento, definição, porque né? se a gente traz uma definição, né, até para quem assistiu a Sabedoria do Trauma, trauma é aquilo que deforma, né? Uma forma original que, de repente, a partir de uma experiência, ela muda, né? Ela se deforma. Acontece um fechamento de algo, né? Como se o movimento do corpo ou o movimento da alma não se completasse. Então, Exatamente. vai gerar uma deformação, vai gerar ali um aprisionamento. Tanto que Exatamente isso que a gente está chamando de congelamento. Isso. Porque ele não exteriorizou aquilo. A expressão é importante. A expressão mas muitas vezes o trauma, na verdade, por isso que eu acho que o Christian traz a questão da memória, porque é uma situação que, né, é uma situação que a pessoa ou a criança ou o ser que vivencia está sentindo o risco da morte, né? Então, é uma situação em que a pessoa não tem uma estrutura psíquica e emocional para lidar com aquela questão, né? Pode ser simples para uma pessoa, mas para outra, se ela não tinha os ou não teve naquela idade, ela não teve naquela idade, você tem que reatualizar. Exato. Por a isso pessoa que está adulta hoje. Exato, por isso que quando a gente é adulto, é quando a gente pode revisitar isso que estava fechado, por isso que o Stephen Hausner também traz como cura a abertura disso que estava aprisionado, é quando você, com as ferramentas que tem hoje, pode revisitar essa memória. É a técnica que a gente usa na PNL. Você pode dissolver. Agora na PNL tem uma técnica que se chama linha do tempo. Você pode fazer ela associada ou dissociada, e você vai buscar a origem. A origem do trauma ela é muito importante para você ressignificar e reatualizar. E poder abreagir, né? Que seria o termo da psicanálise. Você poder agir e soltar esse fechamento de alma. Isso que você fala que é deformado, né? Então, não completou o ciclo. Isso fala de um conjunto de pulsões naturais, né? Que, de alguma maneira, tem uma pulsão para prazer e tem também memória de desprazer que também busca isso. E aí precisa dessa interpretação mais madura, que é contração e expansão. O trauma esgarça isso, ele vai diminuir a pulsação da vida. Sim. E a gente busca nas constelações criar uma ordem mais vitalizante, porque não existe desordem sistêmica, tá bom? Existe uma ordem mais ou menos vitalizante, a gente chama de desordem de forma didática, na minha opinião, tá bom? Eu estou pensando para trocar com vocês. E aí, de alguma forma, isso acontece numa projeção aqui no 3D, na dimensão tridimensional, né? E aí existe carga de energia que fica em excesso ou em deficiência. E aí eu começo a fazer o trânsito dessa energia na minha parte biológica. Isso eu chamo de economia. Houve uma pergunta. Economia é porque não adianta eu saber na linha do tempo, minha opinião, tá bom, gente? Saber na linha do tempo onde está o trauma, ok, sei descobrir, não muda nada. Nada se você não reagir. Eu preciso trazer isso para o soma. Isso é uma experiência unidade. Não tem como separar, não tem uma coisa do psíquico que vem para o soma. É junto. É uma unidade funcional, inclusive sistêmica e espiritual, ecológica. Né?
Não, você pega o lugar exatamente para você levar recursos e ressignificar. Só lembrar não adianta nada. Precisa de expressão emocional, precisa de modificação bioquímica, precisa de... O trauma, ele fica ancorado no insight que a gente corpo. fala. Tá? Tá? O insight tem que ter essa entrada no corpo. Houve uma pergunta, consegui explicar? Qualquer coisa, pergunta mais, tá? Perguntaram o que é economia, que eu falei, que eu citei, tá? E aí, por exemplo, existem traumas que eu posso não ter vivido, mas eu me traumatizo a partir do trauma alheio, por exemplo. Carol, desculpa, galera de São Paulo. Trauma primário e secundário. Carol, olha só. O trauma secundário é maior. Como terapeuta sistêmico, a gente precisa localizar. Você está falando de que eu? Não, estou dizendo uma pessoa qualquer. Eu estou dando um exemplo. Um nome, um CPF, tá? Não, uma pessoa alheia. Eu tô dizendo assim, eu vou exemplificar isso para ficar mais claro. Se eu vir a Carol apanhando, às vezes ela apanhou, se machucou e não se traumatizou. E eu, por ter visto, me traumatizei. Tá? Eu vi o meu marido cair de 6 metros. Para ele não foi nada, para mim eu menstruei na hora. Tudo bem, eu não sei se é isso que ela está falando, mas o meu tataravô teve uma situação traumática que eu estou atualizando. Eu não vivi isso, mas o eu que viveu isso sou eu. O eu sistêmico... Sim, mas aí a gente está falando do trauma transgeracional. Aquele que a gente recebe pelo biológico, psíquico e sistêmico. O que eu estou esclarecendo para ela é o trauma secundário, aquele que não sofreu o abuso, mas que viu o outro sofrer. E ele se traumatiza, às vezes, mais do que quem foi abusado. Eu estou falando, por exemplo, num trauma de comunidade, muitas vezes. Por exemplo, é muito comum a gente falar assim, você vê 2 pessoas em cima de uma moto, né? A maioria das pessoas morre de medo. A galera que é de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, entende do que eu estou falando perfeitamente. Chegou essa onda agora aqui em Brasília também, que antigamente a gente não tinha esse tipo de medo. Mas, entende, muitas vezes a gente não viveu aquilo ali, mas a gente sente esse medo. Isso também pode ser considerado um trauma? Querida, eu acho, você consegue sentir a repercussão. Por exemplo, eu estava lendo um trabalho há um tempo atrás, uma dissertação que diz do medo na cidade do Rio de Janeiro. O tema do livro, tá? E assim, precisa de um nível de desconexão se você interage nesse ambiente e de alguma maneira não está ali conectado à dor dele. A sombra. Existe eu chamava de sombra. A sombra coletiva, né? Então, é possível você expressar trauma de coletividade. Tá bom? Eu não sei se existe, Carol, a condição de eu expiar trauma. Mas essa é uma ideia da cultura, tá bom? É um recurso que a cultura oferece. Legal. A Daiane está falando aqui que as explicações estão fazendo todo sentido para... Cris, suas explicações estão fazendo todo sentido para mim. Tamo junto, Daiane, para mim também. Confusão, dúvida. Adoro. Vamos estabelecer o caos. O caos, isso aí. O caos é a única coisa que dá para explicar. Antes de tudo veio o caos. E os 2 princípios de ordem. Caos. E aparentemente a gente construiu alguma coisa. Adoro. A terapeuta constelador cauísta, sou eu, né? É super importante. Aqui, a Juliana está perguntando como realinhar esses traumas que trazemos ancestrais. Acho que é como realinhar esses traumas ancestrais, né, que nós trazemos. Estado de presença. O desenvolvimento é vivendo, né, Cris? Você poder viver, olhar para tudo que você carrega e dar o passo além. Eu tenho me incomodado um pouco com essa ideia de eu, sabe? De um tempo para cá, isso vem me destacando, sabe? Eu não sei se eu curo alguma coisa, eu nem sei se eu tenho condição de escolher curar. Eu acho que a vida experimenta algo através do que eu chamo de eu, tá? Eu acho que curar é algo que daria outra aula. Né? Uma aula sem fim. Uma aula sem fim. Retórica. Porque eu brinco que a gente é uma grande cebola, né? Operação Cebola. Você cura uma cura. Você
desenvolve uma camada e vai achando outras e outras. E quando você percebe, você vai se reeditando e escolhendo as possibilidades do que você quer viver. Na última constelação que eu fiz aqui na sexta, uma pessoa colocou o abandono, né? E a fala do abandono me chamou a atenção. Ele falou: eu sou apenas uma possibilidade. Eu sou Gita. Né? Então, se você quer viver aquilo como um abandono e ser traumatizado por isso, ok. Mas se você quiser viver como uma grande liberdade, aí entra, né, o segundo tópico da aula de hoje, que é a percepção. A tua percepção vai definir o que você vai viver, né? De que forma você vai encarar as circunstâncias da vida. Acho que faz sentido, Letícia. Isso que a Letícia perguntou que eu não consegui ler. Lê para mim. Ela está dizendo, ela está trocando que acha que se eu me traumatizo com algo que eu vejo é secundário, porque teria um trauma primário. A ideia de um trauma primário, de uma matéria primária, de um Big Bang, essa é uma ideia, tá bom? É uma tentativa de falar disso. Não é assim que eu penso, mas é uma tentativa de falar disso. Existem traumas empáticos, por exemplo. Eu tenho uma estrutura traumatizante, né, por estar do lado, sem ver. Eu estou sentindo impactos como se fossem eu. Isso é uma novidade que o nosso organismo está desenvolvendo. Que daqui a 200, 300 anos vai ser mais comum, né? Mas talvez a Letícia esteja falando dos termos acadêmicos. Né? Sim, no eu entendo. acadêmico, a gente define trauma primário, aquele que você sofreu, trauma secundário, aquele que você viu o outro sofrer. É só... Tentando ser mais cartesiano, mais acadêmico, mas... Empatia patológica, assim, a ideia de uma empatia patológica, ou núcleo psicótico, né? A ideia de você e o outro estarem misturados sem um ego forte, a ideia de que tem que ter o ego forte vem mudando, né? E tem coisas novas surgindo, e a princípio... Eu acho que a loucura e a iluminação, elas andam de mãos dadas, né, Cris? Você pode ter uma unidade funcional, como você falou, perceber que todos somos um, como a gente pode ter uma simbiose patológica. Boa. Aí não é uma empatia, é uma simbiose, é patológico. A empatia genuína é eu sinto você em mim. Isso. E a partir do momento que eu sinto você em mim, eu te respeito como respeito a mim mesmo. E aí... Tem um nível de inteligência muito maduro. O Bert fala de uma inteligência especial. É uma inteligência de muita maturidade, tá? Envolve muitos elementos. Qual é a pergunta que está... Você fez uma pergunta muito importante, que ela queria saber a diferença de trauma e padrões de repetição. Padrões de repetição é um padrão que insiste em se repetir. Eu não sei repete até aprender. Tá? Eu não sei se tem padrão, tá bom? Eu percebo uma tendência à repetição. Tá bom? E aí... Quanto mais tempo, porque a gente acredita que está nessa merda, né? Então, assim, quanto mais tempo isso fica, parece mais padronizado. Mas, assim, tem uma tendência, a gente pode afrouxar esse padrão, né? E é nisso que a gente acredita. Porque se for padrão, não tem como fazer nada, né? Então, nessa tendência, a gente facilita... Os padrões são neuróticos, as tendências são neuróticas. A gente está falando de coisas, as tendências são neuróticas, não são traumáticas. Neuróticas são coisas completamente diferentes. Então, a gente facilita um lugar onde esse tal padrão pode ser afrouxado e, por isso, uma criatividade surge e cria uma maior vitalidade no sistema. Então, eu entendo o padrão de repetição como um esquema para lidar com aquilo que não pôde ser lidado. Talvez um organismo nasça nesse padrão de repetição e se traumatize, que é uma oportunidade de reedição do processo via gerações, tá bom? Para mim, o padrão de repetição fica no âmbito da neurose, que todos temos. É esquema, Né? A neurose é querer fazer o mesmo caminho e chegar em outro lugar. E aí é todo um tratado sobre que tipo de mecanismo de defesa, enfim, aí entra em uma outra coisa, em uma outra... O mesmo trauma se repete quando ele está tentando ser visto, né? E depende do nível de comprometimento e de experiência que você desdobra no mundo e sustenta. Eu não sei se trauma repete. É isso que eu ia perguntar. Ele se confirma, ele se
né? Ele precisa se reafirmar para existir. Mas não tem como repetir o trauma, né? Você É outro repete o trauma. comportamento, é outro trauma, você pode seccionar o trauma, você pode fazer várias traumas com o mesmo comportamento, mas não tem como repetir. Uma parte Porque ficou aquela fixada ali. situação. Outra parte ficou fixada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tem não como porra embotar nenhuma mais, nisso. né, Cris? Diminuir, né? Tem até uma experiência haitiana, que é da ameba, né? Eu acho que ela ilustra bem isso. A ameba é um ser unicelular, né? Que Qualquer protozoário tem isso. isso. Ele se expande e divide em dois. Ele é assexuado, expande, divide e vai fazendo a vida, né? Se quando ele estiver expandindo, você enfiar uma agulha, ele vai demorar e vai expandir de novo. Mesmo jeito. Na quarta vez, ele não expande mais. E ele... É mais do mesmo jeito. Hã? Aí não é mais do mesmo jeito. Ele sustenta uma memória no braço. O trauma tira a expansão da vida, né? O fluir da vida. Você se contrai. Né? E como a Carol falou, o medo é hereditário, tudo é hereditário, não só o medo. A forma como a gente age, até... você pode não conhecer o seu pai, você fala e traz ele dentro de você, querendo ou não, né? Eu fico pensando assim, Amélia, a confusão, pode ser uma confusão minha, provavelmente ela é minha, tá? Não tem dúvida nenhuma que é minha, mas assim, eu me sinto confuso com essa ideia, por exemplo, de evolução, sabe? Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver que nós temos um palco de experiências e que as pessoas vêm aqui para ver essa experiência. É a mesma experiência remontada. Eu não consigo ver nada novo. Desculpa, para mim é tudo um plágio, tá? Mas nada novo em si, ou na tua vida, ou nada novo na humanidade? Na humanidade. O novo... Você acha que você é o mesmo Cris de 10 anos? Não. Então, é nesse termo bem palpável que eu falo de desenvolvimento e evolução. Não estou falando de evolução do ser, estou falando de aprendizado, de sabedoria. Nesse sentido, tudo bem, mas quando eu abro o olhar para um lugar onde eu vejo as coisas mais no sistema, as eras vão acabando, depois elas voltam nas eras novamente e vai fazendo o próprio planeta. O próprio deixa eu para nascer de novo, para voltar ao ciclo. O que tem no novo? O que tem? Tem sim, só não se expressa. Está aqui por trás, está aí, está aqui. É isso que a gente quer, acessar isso. Agora, como cada um tem a sua experiência e a gente troca. Mas nesse lugar eu consigo me regular. Eu vejo isso como um quando, não como um como. Às vezes você acessa, às vezes o outro acessa. Esse pleno, né? É quando, não é sempre. Né? É quando você percebe que você é uma partícula minúscula num sistema imenso. E que você não é como o Campbell falou do Indra, né? Você não é um extraordinário, você é só mais um Indra, né? Que alguém abriu, fechou o olho e você desapareceu. Então, essa ideia de humildade é muito importante e que aí traz a empatia genuína. Eu acho que o estudo lúcido de física, matemática, empatia, o olhar interessado com o outro, isso traz condições de expressões de coisas novas. Mas ainda assim tem um lugar que já sabia disso, entende? Tem camadas em cima de camadas, em cima de camadas, que vai ao infinito. E cada camada cabe em infinitas camadas. Mais alguma pergunta, povo? Senão eu e o Cris e a Carol vamos viajar. Carol, pergunta aí algo. Eu estou aqui viajando. O ambiente e a percepção. Eu tô adorando essa parte aqui, porque quando a gente fala sobre percepção, é aquela coisa, como foi falado por vocês, né, anteriormente, né? A percepção de um é diferente da percepção do outro, né? Tipo, o copo meio cheio, meio vazio, vamos dizer assim. O fato é que existe um copo que está pela metade. É assim que eu vejo a questão de percepção e realidade, né? Mas é muito interessante quando a gente pensa assim na questão de um trauma, que o que para um não é, ou para o outro é uma coisa absurdamente traumática, muitas vezes. Peraí,
A Regiane falou assim, quando o mesmo trauma se repete diversas vezes, diversas fases durante a sua vida. Já falei. Próxima né? pergunta. Tá. A Cris não. A Juliana falou assim, Cris, eu creio que isso faz parte deste planeta, no qual no momento estamos. Transição, aqui é o que temos. Sair daqui mais evoluídos de quando chegamos. Difícil para mim. Quando eu evoluir, eu entendo melhor essa questão de evolução. Ô, Cris, Não, né? Cris, para mim é muito difícil também essa coisa de evolução. Eu acho que você pode passar, Alexia, por todos os planetas do mundo e aprender o que você quiser. Você é tão importante quanto. Você é tão perfeita quanto. E eu vou completar. Tem dificuldade dessa ideia de você é tão insignificante quanto e tão não especial quanto, porque as duas coisas estão juntas. Mas eu entendo que as pessoas falam de evolução, eu entendo o princípio da evolução espiritual, tá beleza. Só tenho dificuldade, talvez quando eu evoluir, né? Tem o Mário Sérgio Cortella, quando ele fala a respeito da evolução, eu acho muito interessante, né? Que você sabe quem eu sou? Falar, se você tiver 5 minutinhos, eu te explico, né? Você é o substrato do subnada, mais ou menos isso, sabe? Colocando a gente num tamanho bem pequenininho. A gente tem uma representatividade grande para quem a gente ama, sem dúvida nenhuma, mas num todo, a gente ainda é bem... Eu acho que discutir o sexo dos anjos não é o nosso objetivo. Quando eu falo, talvez quando eu evoluir eu entendo, é trazer a gente para um lugar de discussão onde o que eu estou falando e o que você está dizendo é a mesma coisa. E assim, eu não vou discutir se tem ou não evolução, porque isso é um direito teu de pensar. Agora sim, a gente está falando da mesma coisa porque a nossa alma é humana. E o humano é algo que se precipita a chegar e a gente, por alguma razão, está aqui participando dessa precipitação. Algumas pessoas vão entender o surgimento do humano e a manifestação dele no mundo como uma evolução. Beleza. Eu só não consigo entender assim, mas eu entendo a metanoia do outro, a construção da beleza do outro, da maneira de ver, com os nomes que são os recursos que nós temos aqui. Lembra a interação com o ambiente? Mas eu vejo essa história da evolução, Cris, né, para quem perguntou, ainda como um véu de Maia. É como se fosse assim, de novo, né? É a consciência que não quer perder a importância. Então, ela cria ela cria o script de que você tem que se melhorar para chegar em algum lugar. Porque, na verdade, ela sabe que não vai chegar em lugar nenhum, mas é uma ideia que a gente cria de ficar buscando. E aí vai buscando para nunca chegar em lugar nenhum, porque, na verdade, o que nós somos já sempre esteve aqui. Mas de novo, é um velamento de Maia, é um velamento do sonho, né? Isso. Que engana a gente, dizendo, se você for bonzinho, se você fizer esse caminho, se você, etc e tal, sempre com o jogo de, se eu faço isso, é para ganhar aquilo, que é um mecanismo de separação da própria consciência, né? Do próprio eu individual. Então, na verdade, a ideia de evolução, ela existe dentro do sonho. No sonho, né? O sonhador está imaginando isso. O sonhador está sonhando e está criando evolução e está acreditando, porque no sonho, o que você acredita, você cria, com a matéria do sonho. Não é uma realidade real, né? É uma realidade... Agora, existe alguma realidade? Eu acho que se a gente entrar... Não, mas aí a gente... Não existe. Se a gente sai aí a gente vai estar entrando num plano filosófico que vai sair do objetivo do trauma. Não, mas se você sai relativa. do sonho, porque o que permanece, o que é o palco de tudo isso que está acontecendo dentro dessa enganação da consciência, né? Mas o que é... Mas aí a gente vai entrar na filosofia do ser ou não ser. Né? Aí a gente sai a árvore existe porque eu estou vendo, eu existo porque eu estou vendo a árvore. Mais ou menos, Amélia. Isso pode traumatizar alguns alunos. Mais ou menos, Amélia, porque é do nosso papel olhar para a manifestação ilusória mais próxima desse tal real. E aí a gente vai usar o quê? Fenômeno. O nosso exercício de observar o fenômeno com interesse. Mas eu acho muita arrogância a gente achar que pode julgar o que é real do que é o real. Eu tenho que aceitar, através da empatia, o que é real
para o outro que eu estou cuidando. Sem julgar. Como terapeuta, eu tenho que tomar esse cuidado. A realidade é subjetiva, e eu vou entrar no campo da subjetividade, não da realidade. Porque senão eu me torno uma profissional arrogante que vou impor a minha objetividade. Então, a gente está aqui no plano da subjetividade. E não Mas, da... Amélia, agora vem uma pergunta. Ótimo. Se eu estou vendo, e aí eu venho para o fenômeno, se eu estou vendo, aí é real. Eu tenho que chamar isso de Mas aí a gente vai para o sistema de percepção. Você sabe que a mosca vê e não vê a gente? Então, os meus olhos veem. É real se der sentido, isso eu aprendi com você, para aquele cliente. Você sempre pergunta dentro da constelação, dentro da terapia, dentro do processo, isso faz sentido? Pode fazer sentido para mim, eu posso ver o real. Mas ele precisa ver por ele, dentro da subjetividade e possibilidade dos olhos dele. É nesse sentido que eu estou falando. E aí, nesse sentido, a gente se aproxima da Aisha no sentido de que a gente tem que fingir que tem algo real para a gente ter uma técnica que é uma postura, que é um exercício constante, e é um respeito pela subjetividade. Uma ilusão qualquer. A ilusão que a gente escolhe se pautar é o fenômeno, a gente não discute, mas aquilo que a gente viu também não é real. Uma vez eu fiz uma constelação. Deixa eu só pegar um pouco. Eu fiz uma constelação que estava muito clara a imagem, tá? A imagem era do pai assassinando o filho, que foi a história da minha cliente. Ela não tinha condições de absorver essa realidade. Depois de 24 horas, ela inventou qualquer coisa, a mãe com Alzheimer, ela não conseguia ver aquilo. E a cena estava muito clara, né? Depois, não, mas aqui a gente... ela me contatou e falou, era outra coisa. Aí sim eu pude tratar. Amélia, só nesse campo dessa realidade aparente, tudo que o Jiva, né, ou esse eu individual vive, é real para ele. Sim. É real. Aquilo que você experimenta, aquilo que você viu, não viu... E aí eu chamo isso de subjetividade. É a sua subjetividade, é o seu mundo, que para a gente é tão real porque é palpável, a gente vê, tem uma construção no tempo. Dentro do sonho, isso é real, dentro do sonho. É real para alguns e irreal para outros. Não, isso dentro do sonho vai ser real para a narrativa que está construindo a historinha. Então, a pessoa... Mas é a narrativa do cliente, eu não posso falar de uma realidade objetiva. Não, mas falando assim, é uma realidade para cada um. Para cada um dentro do sonho, seja que você acredite ou não. Mas, para além dessa realidade relativa, o que a gente está falando dessa outra realidade é como se fosse olhar para outra margem do rio. É perceber que tudo isso, os pensamentos, as emoções, aquilo que surge e não surge, são construções da própria mente, são construções das nossas próprias experiências. É o grande sonho de Vishnu, que é a mitologia de Nabdel. Né? Exato. Então, dentro desse sonho, não é para a gente jogar fora, não é para falar, não, de jeito algum, eu sou psicóloga há 30 anos, você não pode jogar nada que o outro te dê. Não joga nada fora. De jeito algum. Exato. A questão não é jogar fora ou não. A questão é se manter nessa posição de acolhimento. Isso, porque que é uma realidade. É real para a pessoa, e quando a pessoa está expressando aquilo, ela precisa... É real para a pessoa, se chama na psicologia subjetividade. Exato. Mas é que o Christian trouxe a ideia de que a gente tem que fingir. Não tem que fingir nada, gente. Ver o que é só parar e olhar a realidade da forma como ela se apresenta. Colocar a subjetividade. Exatamente isso. Fingir é uma palavra alegórica, né? Porque se a gente está falando nesse sistema aqui, tudo é um grande fingimento, uma ilusão. Então, a gente vai usar o fingimento de forma funcional a um processo de alívio. Exatamente. Se a gente for tratar de um psicótico, a gente vai entrar no mundo da desordem dele, que para ele é a realidade. Exato, mas a grande pergunta aqui... Você colocou uma coisa bem interessante, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu ouvi aqui alguém reclamando. Essa dor na medida do possível.
Então, gente, mas aí que o que é importante, quando a gente começa nesses apontamentos, o que é importante é a gente perguntar, quem em mim, né, tá olhando para isso e vendo, então tudo como sonho joga fora. Continua sendo eu individual, aí é a historinha, gente. Olha, tem uma observação aqui de uma aluna que eu acho muito importante a gente dar conta. A gente está falando coisas muito técnicas, filosofando mais, e tem gente reclamando. Olha só, Amélia, o curso do Imensa Vida, que eu conheço há muitos anos, é um curso que dá todo o substrato para você entender, uma plataforma para você discutir coisas assim. E aqui nós estamos, 3 professores, com queridos professores, que a gente se ama, dialogando coisas num nível um pouco além, mas assim, estamos falando da mesma coisa, tá? E assim... Mas eu acho que talvez a gente esteja entrando num campo que eu acho que aí nem essa vida, nem outras informações, não, que a gente está usando referências mitológicas sem contar o mito, né? Então, eu acho que é importante, é óbvio que em 1h30 a gente não vai conseguir se aprofundar tanto quanto a gente mas vai lê O Poder do Mito, do Campbell, que vai falar de Vishnu, vai falar de Maia, vai falar da sombra, leia O Efeito Sombra, né? Que também é um livro junguiano maravilhoso, que vai estar falando sobre isso, porque eu acho que essas discussões são maravilhosas, mas a proposta é uma aula sobre percepção e trauma. É gostoso a gente levar para esse lugar, porque o conceito de trauma é muito básico, e o conceito de destraumatizar num trabalho sistêmico envolve as ordens da ajuda, que é uma postura que deve ser treinada a vida inteira, porque nós estamos evoluindo para isso. Teve uma pergunta sobre evolução física. Sim, existem coisas que tem que desabrochar. Uma semente de uma árvore cai no chão, tem um tempo e uma manifestação disso. Então, a gente pode chamar isso de a árvore está evoluindo para se tornar o que já está programado. Então, a gente vai poder falar de devolução também? Isso não bate em mim, isso não encaixa em mim. Entendeu? A gente vai poder falar de devolução quando agora a gente está envelhecendo, eu vou ser devolvida? Porque sim. É cíclico. Né? É bem cíclico. E a percepção de um ponto é só um ponto de vista, né? A vista de um ponto é só um ponto de vista. Né? O que acho que é importante, assim, que o mais importante de tudo é a gente olhar, né? Tem algo que te incomoda? O que é vivo nesse momento em você, nesse presente, nesse aqui e agora? Tem algo que te prende? Tem algo que está dolorido? Olha para isso. Olha para isso, entendeu? Você não vai resolver querendo voltar no passado, porque a gente não volta, até porque nem existe o espaço e tempo nessa linearidade. Mas olha o que está acontecendo agora diante de você, e se tem algo que te incomoda, olha para isso, acolhe, porque quando você acolhe essa dor, quando você traz isso para esse momento, é a única oportunidade que você tem de fazer diferente. Antes não tem como e amanhã não tem também, é agora. Então, se tem uma dor que está aí te incomodando, respira, escuta seu corpo, deixa ela vir. E você nem precisa entender, de onde veio, é transgeracional, etc, e tal, é da avó, do vô. Não, tá presente em você? Seja espaço para que essa informação passe por você. Vamos fazer um exercício disso? Isso, vamos fazer um exercício. Bora lá! Tá dando eco ainda, Jorge? Eu tive um feedback que tá dando eco, né? Mas cheguei mais perto. Vamos fechar os olhos um pouquinho? E vamos fazer exatamente o que ela sugeriu? Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Observa como estão as batidas do seu coração, qual é o ritmo que você está pulsando nesse exato momento. Respira profundamente e observe o seu corpo aqui e agora. Observa seus pés, suas pernas, glúteos, músculos das costas, ombros, braços e mãos.
Agora, imagina um momento que teve uma dificuldade para você de 1 a 10, tá? De 1 a 10, 5. Não um super momento doloroso, mas algum desconforto. Tenta formar essa imagem, trazê-la presente aqui agora, e observe qual parte do seu corpo guarda esse desconforto. Observa qual foi a percepção negativa a respeito de você mesmo que se criou dentro desse evento. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou inseguro, eu sou muito obediente. Qualquer coisa que seja uma realidade para você nesse momento que você lembra desse episódio. Veja se há algum cheiro associado, algum som. E agora que você já localizou isso no seu corpo, coloca seu pai e tua mãe atrás de você. Olhe para esse ponto, põe a mão em cima desse ponto, se for possível, e fala: eu vejo você. Você pertence. Obrigado por me trazer até aqui. Põe a mão esquerda no ombro direito, a direita no ombro esquerdo, e bate alternadamente. Falando para você mesmo: isso já passou, isso já foi, eu fico com o que é meu e devolvo o que não é. Perceba se há alguma parte do seu corpo completamente confortável com isso. E leva a informação dessa parte confortável para essa parte que não está tão confortável. Com a ajuda da tua respiração, ajude o seu corpo a se autorregular. A respiração está com você em toda essa infinita existência. Respira, solta o ar pela boca e formule a frase oposta àquela concepção negativa, pensando em momentos onde você foi o oposto. Agradece a você mesmo, agradeça o seu sistema e abre os olhos. Como é que vocês estão? Bem. Muito bom. Muito bom mesmo. Como é que foi para vocês? Muito bom. Foi bom. Foi bom. É bom? Baixou um pouco? Baixou um pouco. Mobilizou um pouco também. Mobilizou um pouco? Quer falar disso? Não, tranquilo. Mas Oi, mobilizou. seja bem-vinda. Mexendo aqui. Oi? Algo debaixo do umbigo mexendo aqui. Mobilizou. Põe a mão embaixo do umbigo. Oi. Acorde. Se essa sensação do teu umbigo fosse algo fora de você, o que ela seria? Explosão. Ótimo. Coloca essa explosão para fora. Respire e explode. Qual é o pedido dessa explosão? Oi? Qual é o pedido dessa explosão? Me aceita. Hã?
Me aceita. Me aceita? Então pega para o teu umbigo e fala, eu aceito você. Você é perfeito do jeito que você é. É debaixo do umbigo, tá? É no vaso Debaixo do concepção. umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo. DC4, bem, né? Tá? Sistema nervoso, VC4, né? DC4, 4 dedos debaixo do umbigo. 4 dedos embaixo do umbigo, ponto de alarme do intestino. Isso que a Amélia fez é o exemplo que a Isha estava tentando dar, que é, não interessa se é uma memória dos demônios que criaram estas terras, se é a memória de um avô, de um tataravô, se é a ilusão de uma memória, a crença, se é o trauma de outra corda de experiência, tudo está no corpo. Tudo é aqui e agora. Quando a gente fala voltar... Só não está no corpo o eu. O resto está no corpo, tá bom? O eu vai manejar no corpo coisas do corpo. Só o eu que não está no corpo. Ele tem lugares de ligação, de pontos, né, de contato. Mas o eu está na mente. O eu está manifestado numa mente. Tem algo que não esteja aqui e agora? Eu trago tudo para aqui e para agora, que é a grande lance da sacada da Gestalt. Não existe passado nem futuro, existe aqui e agora. Só que o meu trauma traz agora algo que não está aqui. Por isso que ele é traumático. Tem outra aqui agora. É para aqui e para agora. É uma conexão de tempo, né? É uma síntese. É uma síntese funcional à vitalidade. É um sistema mais vitalizado, um sistema mais autorregulável. Que talvez ele dependa de regular-se para um dia aprender a regular-se, não sei. Talvez alguém chame isso de evolução, tá bom? A Andréia está falando algo muito importante aqui, que é, meu corpo sabe muito além de mim. Sim, o corpo é o inconsciente. E a gente é a síntese perfeita. É só uma pequena consciência que acha que é o todo, né? O corpo, ele carrega as memórias e carrega as soluções também. A solução está... E quando a Alexia fala... vamos seguir o fenômeno também é corporal, é o que o constelador sente no corpo dele, que vai ter voz naquela imagem, é o que o representante na constelação sente no corpo dele, que traduz em palavras ou em movimentos, dependendo se for um movimento da alma, né? Então, o corpo é o nosso maior tesouro, né? E ele, Cris, evolui e devolui. Quando a gente é velhinho, a gente é devolvido para o cosmos. Nesse sentido, aí tudo bem. Se a gente pode botar a dualidade, beleza. Agora sim. Sim. Né? Uma a evolução e a devolução. Devolução. Revolução. O jeito lacaniano de brincar. Né? Boa. Bem, 20 minutos para a gente encerrar. Eu gosto da ideia do Krishnamurti, que, de alguma maneira, pega os traumas e propõe uma revolução interna. No momento Mas todo sintoma é um pedido da alma para revolução externa, não é? Já que a gente chama de... Eu não sei se é para revolução, mas tem situações da minha alma que eu não vou conseguir fazer a revolução, mas eu vou deixar isso num lugar melhor para que um outro eu, numa outra geração, né? Não é uma revolução. Oi? A revolução é dada de acordo com a minha possibilidade. Às vezes, a revolução para um sistema, tinha uma aluna que não falava palavrão. Quando ela saiu e começou a falar palavrão, ela já fez a revolução dela. Boa, talvez eu esteja muito glamuroso na ideia de glamuroso. Eu acho que você está muito cobrador. Como é que chama? Autocrítico. Para mim, pintar o cabelo de vermelho é uma revolução. Fazer uma tatuagem aos 50 anos é outra revolução. As batalhas são uma guerra inteira, mas que já muda algo dentro daquele padrão do teu sistema. Né? Não sei. O que você acha, Carol? Acho que faz todo sentido. Às vezes a gente não precisa querer curar o sistema todo, né? Mas quem sabe a gente poder se curar de alguns traumas decorrentes do sistema já é o suficiente, né? Ou fazer o que dá conta, já está bom.
Às vezes o Fazer megalomaníaco... o melhor que a gente pode, né? Fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente pode. Agora, não acredito que eu serei melhor por isso, entendeu? Entendeu? Exato. Às vezes a coisa fica meio megalomaníaca, né? A gente quer muito, e às vezes um pouquinho já é o suficiente para ser muito para a gente. Às vezes só uma melhoradinha já tirar o sapato apertado, o pé já cresce. É o quê? Tirar o sapato apertado, né? Lembra do que a gente falou semana passada do Raul? Meu pai me dá um sapato 36, eu calço 37. Às vezes só trocar o sapato, andar de calça, né? A gente espera algo megalomaníaco para a solução de um trauma. E às vezes é só... Exato. Olha só, você mobilizava o corpo, o sistema e a alma, parou de mobilizar. A ideia é ajudar o corpo a se autorregular novamente. Isso. E o corpo tem essa habilidade, plasticidade nata. É só a gente... Todos os corpos, digamos que do corpo físico ao corpo ático, todos os corpos têm uma autorregulação. E esse eu só atrapalha. Isso, ele tenta resistir a isso. Então, eu repito, a gente pode meditar nisso. Não sou eu quem curo ou deixo de curar, não se trata de mim. Entende? Mas falar, eu acho que o eu é aquele que adoece só. O eu é aquele que mantém resistência. Exatamente. Enquanto existe eu e você, o ego que está falando, né? E a Andréia está colocando aqui, quantas evoluções já fizemos e achamos que estamos estáticos. Isso é muito importante, que é a questão da percepção, né? Às vezes você está em um movimento revolucionário, mas nem percebe. A nossa autopercepção demora para acompanhar em muitos momentos. Né? Você emagrece, se vê gorda, você engorda, se vê magra, você envelhece, se vê nova. Tem uma pergunta aqui, como que a gente transa, como que a gente conversa neurose de guerra e trauma? A neurose de guerra depende neurose de guerra é um trauma. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Agora, sim, do ponto de vista do Bert Hellinger, eu, pelo menos nos meus campos, observo, existe também uma necessidade de estar junto com aqueles que morreram. E como que eu faço isso de forma inteligente, entendeu? E o que é viver sem eles estarem na vida? Isso também tem que ser considerado na dinâmica do mamífero, nos sistemas, para iniciar as discussões dentro do Bert Hellinger de um assunto como as constelações. Mas a neurose de guerra, o conjunto complexo de estruturas que acontecem pós-guerra, depende do trauma. Tá? Ó, ela está colocando que nem todo trauma, né? E eu acho que é interessante falar isso, causa pós-traumático. Eu acho, na minha opinião, na minha experiência clínica, se a gente considera trauma psicológico, é aquele que gera estresse pós-traumático. Senão não é trauma, é uma ferida. Existe... É uma experiência ruim. O complexo diagnóstico do transtorno pós-traumático, como ele é descrito, a psicopatologia vai considerar isso doente porque perturba uma determinada normalidade. A gente está falando em termos de organismo. Se você não consegue entrar em contato com a dor, pode aguardar que é provável que um descendente vai entrar, tá bom? Tem estresse sim, eu só não estou em contato com ele. Bom? E às vezes, não tô com ele. Ter força é que ele pode aparecer. Aí o paciente diz, eu estou piorando, me ajuda. Não, você está podendo... Ou você não percebe, você não tem consciência do estresse que aquilo gira. Você fica aquele que fica no que a gente chama de negação, processo de negação. Eu estou brigando com a Carol porque ela é chata mesmo, não porque porque ela fala de um jeito que alguém me traumatizou e acessou alguma coisa. Tem vários esquemas para você lidar com a questão do trauma. Negar, projetar, identificar,
projetar com identificação, enfim. Sublimar. Muitas coisas. Sublimar, dependendo, um monte de coisa, cara, é possível, entendeu? Só que, assim, tem estresse. E trauma não é só de coisa ruim, não, tá, gente? Existem traumas de coisas sentidas como muito gostosas. Aí a dificuldade de sustentar o prazer, né? O prazer vira traumático também, né? Quando você vem de uma neurose onde o prazer é proibido. Se eu aprendo com o meu grupo, eu preciso pertencer, que sentir tesão é ruim, a hora que eu sinto tesão, eu já sou ruim. Pode ser um trauma, que pode ter um complexo considerado transtorno de estresse pós-traumático, porque tem lá um comportamento, uma parada assim, ok? Mas isso também não interessa para a gente, não é do nosso trabalho aqui nas constelações fazer diagnóstico. E diagnóstico é para uma função de exercício de trabalho. Sim. Então, a ideia é discutir isso para a gente compreender o que é esse mecanismo, essa dinâmica natural. Você não precisa saber. E aprender a acolher isso, né? Porque muitos traumas, eles vão precisar de um processo, né, Cris? Não de uma constelação. De um trabalho processual. A constelação ela é apenas um catalisador, gente. Não é uma terapia, não efetivo. Ela é um recurso catalisador. O processo é da pessoa, ela já vem com o processo, ela continua com o processo. Ela buscou o constelador para fazer o mínimo possível para ela poder chegar lá, que é a nossa postura técnica, e a gente sabe bem disso, mas eu não acredito que a constelação seja, inclusive, uma técnica inteira de tratamento. Ela é um recurso. É uma intervenção, né? Intervenção. Tem outras intervenções, inclusive. Entendeu? Minha opinião também, tá? Compartilho com a tua opinião, né? Isso que é o maneiro, isso que é o legal. Não, eu concordo com isso daí também. Né? A Ângela está falando? Constelação é só para subir um degrau no caminhar. Ou descer, querido. Depende. O Tarso fala de naturezas que querem descer. O Tarso, entendeu? Tem que descer, subir, ir para o lado, para dentro, para fora. Vamos falar reposicionar. Senão fica parecendo evolução, me ajuda. Porque subir, a gente vai voltar para a história da evolução. Talvez eu veja como a constelação sendo um recurso para fazer algum movimento, se quiser, se houver oportunidade. Algum movimento que a vida quer fazer. Se é para cima, se é para baixo, se é subir, se é descer. Agora, lembra aquela história? Né? Tá subindo ou descendo a escada? Lembra que eu contei do meu amigo que estava descendo e as pessoas achavam que ele estava subindo porque ele era tetraplégico e descia de costas? É só um ponto de vista. Para uns, eu estou subindo, para outros, eu estou descendo. Porque é tudo circular. Ângela, eu tenho muito medo de... uma terra plana que é redonda, moçada. A terra plana é redonda, gente. Ângela, então, na realidade, que eu vejo, é plana, mas ela é redonda. Entendeu? A gravidade, isso, é maravilhoso. E isso é o fantástico de trabalhar com o ser humano. Você poder perceber um mundo de possibilidades, de subjetividades, fazer grandes perguntas, obter algumas respostas ou não, e poder viver essa vida, nessa metamorfose ambulante. Né? Na minha narrativa pessoal, eu estou falando muito de mim, porque é um bate-papo, eu não estou aqui falando a serviço de um autora, de um conceito, tá? Mas a gente está passando por todos os conceitos de trauma. Eu sugiro o trabalho da Unicamp sobre trauma, você acessa esse trabalho resumido sobre conceitos de trauma, como que é, vale a pena saber disso, é legal pra caramba. Mas, assim, tem um outro livro lindo que é Trauma e Cura, ele fala... vários livros sobre trauma. São simples, né? Fáceis. Isso. E, na minha experiência, evoluir é ir para o inferno. É poder ir para um lugar escuro e maldoso. Isso é evoluir para mim. Não é subir degrau. Tá? A não ser que eu vá para o porão do inferno de alguma coisa. Entendeu? É depoimento pessoal. A minha evolução... É depoimento pessoal. Tá. A minha evolução me trouxe... me fez perceber até agora que a minha mãe é um inferno e minhas irmãs infernais. Eu ainda não sei quem sou eu. Oi, Peti! Cris. Fala, Tasso. Quem disse que o inferno é maldoso? O Papai Noel. Oi. Quem disse que o inferno é maldoso? É isso que é o lance.
O Tarso Firassi me disse uma vez, saber olhar o sagrado. Tá? E, assim, a minha experiência é involução. É animalizar e, ainda assim, sustentar o amor. Mas será que isso não é evolução? Não sei. Eu acho que é só um preconceito. Acredito que subir a escada também acredito que brotar a flor, aprender a dar o cu. Quem disse que só em cima é legal? No meio, lá embaixo também é. O importante é poder ir para céu e inferno na sua totalidade. Transitar sem se apegar. Até porque, se o céu for aquilo que todo mundo prega, aquela calma, aquela tranquilidade... Deve ser chato, eu vou né? querer ficar lá 2 dias. Depois, tchau. Não é não? Sim, com certeza. Deve ser Então, um lugar muito chato. esse lugar, Petit, que o Consolador experimenta, é um lugar de um prazer. Porque, assim, você só ama. E quanto mais você está ali interessado naquele campo, olhando, por exemplo, cara, você só sente amor e desfruta. E, gente, vale a pena experimentar isso. Se eu conseguir, tanto qualquer um consegue. Então, isso é uma prática, é a prática constante das ordens do amor e o exercício das ordens da ajuda no trabalho que possibilita esse desfrute, que é o encontro orgástico. É o encontro, não é, entendeu? E vale a pena. O momento, como eu te disse. Cada movimento, tá? Tem cada movimento. Tem movimento de evolução que é enlouquecer, tem movimento de evolução que é virar assassino, tem movimento de evolução que é, entendeu? Tem muito mais coisa que a gente imagina. Umas possibilidades isso daí, da Cris, pequena isso e daí grande alma. me lembra aquela frase do Jung, né, que fala: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Isso. Ou seja, a gente ter coragem mesmo coragem de tocar o inferno para... Sabe lá Deus que é esse inferno, que é esse céu também, mas... O anjo da morte e da vida andam de mãos dadas, o céu e o inferno também, né? Queridos, são 8:55. Eu vou atender às 9. Não é. É que eu tive que mudar algumas coisas, porque o convite foi de última hora, e eu joguei assim, e ele topou. Eu adorei o convite. Eu também, adorei. Eu estou com muita saudade. Quero agradecer todo mundo. Se alguém tiver perguntas, podem escrever, tá? Alexia passa, Alexia responde. A gente qualquer coisa, pergunta para a Alexia que ela se vira. Ela se vira. Ela conhece a gente, ela sabe. Exatamente. Põe no céu e no inferno da Alexia, do Tasso. Né? É um prazer imenso estar com todos vocês, ver todos os meus queridos. A Andréia falou que amei. Ela adorei te rever, querida. Também. Adorei conhecer a Aisha. Tá? A Aisha é linda. A Aisha é colega nossa. É um prazer imenso voltar para onde tudo começou, que é uma imensa vida. Tenho um carinho imenso, né? E queria deixar meu agradecimento e beijos imensos para vocês todos. Ive, linda! Muito gostoso estar com vocês. Espero que a gente possa estar junto logo. Uma grande realidade subjetiva. Todas as nossas dores, feridas, né? Cabelos, brincadeiras, muita saudade. Né? Obrigada, Amélia! Obrigada a você, querida. Bom estar aqui, gente. Obrigada. Carol! Obrigada, Alexia, saudade da sua gargalhada. Gente querida, boa noite. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Cassis. Obrigado, Amélia. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Zanoni. Obrigado a todos que trouxeram a contribuição. Essa noite vai ficar para a história. Obrigado a vocês, querido. Cris, vou te ligar, viu? Cris, vou te ligar. Tem que ir para a praia me ver. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Amores. Saudade. Amo você. Também.